Give me some love, make me feel alive. Take me to the sky, let our spirits collide. Give me some love, let it set me free. I need that energy, won't you give it to me? Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Luísa Teixeira e hoje eu vou gravar um vlog pra vocês da minha rotina, principalmente a minha rotina relacionada à alimentação saudável. Então eu vou fazer agora um café da manhã com vocês, mas é tudo sem muita programação, até porque eu não fui no mercado, então é o que tem aqui em casa. E vamos comigo pra ver o que vai sair. Então meu café da manhã hoje eu vou fazer uma fatia de pão na air fryer pra poder dar uma esquentada por uns 2 minutinhos, 5 minutinhos. Enquanto isso, eu vou fazendo o meu ovo mexido. Então, mas qual que é o segredo, né, do meu ovo mexido? Sempre fogo baixo e mexer sempre. Tem que ter muita paciência pra fazer, porque aí ele consegue ficar mais cremoso, senão ele fica seco, e aí eu não acho tão gostoso assim pra comer, não. Acaba que enjoa mais fácil do ovo. Tô aqui com 2 ovos. Frigideira. Vou untar ela com um tiquinho de óleo. Esse daqui é ótimo, o meu tá acabando até, mas esse spray aqui é ótimo pra você medir certinho o azeite e não acabar exagerando na quantidade de azeite que você coloca na sua refeição, no preparo do seu alimento. Então eu ligo aqui o fogão, um fogo baixo. Tá começando, vai querer grudar na panela. Pode ver como tá a textura dele também. Só mais um pouquinho, já pode desligar o fogo. Então aqui eu peguei o pão na air fryer, dá pra ver que ele tá bem crocante. Eu tô sem meu requeijão light, mas eu tinha aqui na geladeira essa maionese aqui, que é a maionese light da Hams, que ela também é uma opção, assim, até que razoável, ela é bem ok. Então eu pego só um pouquinho mesmo, pra dar um saborzinho mesmo e fica gostoso. Mas se você tiver na sua casa um requeijão, né, principalmente requeijão light, é bem melhor. Um cottage também é bom, tem mais proteína e menos gordura. Então eu pego aqui um pouquinho de requeijão ou maionese, o ovinho. E normalmente eu tomo um iogurte que ele é baixo em caloria, só que ele acabou, então eu vou tomar esse whey da Parmalat, que é fit. Ele tem 15 gramas de proteína, 0 adição de açúcar, 0 lactose, e nessa porção aqui ele tem 128 calorias. Então é razoável até, mas como ele tem bastante proteína, então compensa bem. Dá pra tomar ele tranquilamente na sua refeição. Terminei meu café agora. Agora eu vou começar a gravar. Tenho uma gravação pra fazer hoje. Vou levar vocês um pouquinho comigo pra vocês acompanharem. Depois tem algumas edições pra fazer. Tenho aula de inglês também. Então é isso. Vamos comigo. Então, acabei de terminar a primeira gravação aqui do dia. Agora eu tenho minha aula de inglês. Tô esperando o professor me mandar o link de acesso à aula. E depois eu vou voltar pra edição dos vídeos. Diego, good morning. Hello, Luisa. How are you, girl? Find you. I'm fine too. Lá pra umas 5. Já tá escurinho já. Olha. Uma horinha, depende de uma e meia. Quem? Porque depois que você completa, ainda tá falando sobre uma coisa sobre aqueles pacientes. When you travel, eu acho que should stay in hotels that have a gym or spa. And if you want to lose weight,
I don't think you should believe all your friends say about it. Have fun. Maybe there's tales of your special talent. Acabei de acabar minha aula de inglês. Agora eu vou temperar o frango pra ficar pronto pro almoço, que já deveria estar quase começando já, mas eu vou temperar ele agora pra deixar pronto pra hora que eu for de fato fritar ele. Mas por enquanto ainda não vou almoçar. Eu vou editar o vídeo que eu acabei de gravar, pelo menos começar a editar ele. O frango ainda ele tá meio congelado. Tem 1,5 kg aqui de frango. Então eu vou tentar dar uma separada nele, mas eu vou temperar tudo já, porque fica mais fácil deixar na geladeira já o frango temperado e quando eu for comer, eu só frito ele, né, na panela, na frigideira, e aí fica muito mais prático. Eu gosto sempre de tirar esse excesso deles que tem de gordura que vem no frango, então eu sempre acabo cortando também esse excesso de gordura. Tá vendo aqui, ó, esse excesso aqui? Eu sempre venho e tiro tudo. O franguinho foi cortado, tá agora tudo em filezinho. Limpei também, tirei as pelezinhas e o excesso de gordura que tinha nele. E agora eu vou temperar e mostrar pra vocês como que eu tempero esse frango. Então eu começo aqui com um pouquinho de sal. Porque eu tenho 1,5 kg de frango. Então sal. Eu coloco também um pouco de chimichurri. Mas tempero é muito a gosto também, né? Tem que ver qual tipo de tempero vocês gostam. Tem gente que gosta de colocar limão, eu não sou muito fã. Eu até gosto, mas tem que ser só, né, um cheirinho. Aqui eu tô colocando um pouquinho também de colorau, mas eu prefiro páprica doce. Colorau eu gosto de dar uma corzinha, assim como a páprica doce também. Mas de preferência eu prefiro páprica doce. E aqui também eu tenho um pouquinho de pimenta do reino. Esse também dá um sabor bem gostoso pro frango. E eu não sinto que ele é muito apimentado não. Ele é bem suave, então não precisa ter tanto medo assim de colocar não. Eu gosto sempre de colocar numa vasilha assim, porque eu tampo aqui ela e mexo. E aí o tempero pega no frango todo. Ah, faltou o principal, que é alho e cebola. Normalmente eu descasco o alho e já deixo ele pronto na geladeira só pra triturar ele. Então eu tenho vários alhozinhos desses aqui na geladeira, ó. Todos descascados já. Tá vendo? Todos descascados. Então quando eu não tenho pronto já, aí eu pego esse alho aqui e trituro ele com um pouquinho de cebola e coloco nesses potinhos assim, pra facilitar a minha vida, quando eu for temperar um frango ou algo do tipo. Então eu venho aqui e só coloco. Aqui tem alho, cebola e um pouquinho de azeite dentro desse potinho. Então eu coloco bastante, porque eu gosto bastante alho, bastante cebola no frango. E pronto, aí reservo isso aqui por um tempo, deixo ele guardadinho e daqui a pouco eu vou fritar ele e fazer talvez acho que um macarrão ou um arroz, vou ver ainda qual vai ser o meu carboidrato. Ou uma batata também, que eu gosto bastante de batata. Vou começar aqui o almoço, então eu vou colocar para esquentar a frigideira para fazer o frango com um pouquinho de óleo, azeite, né, Aqui tá o meu frango temperado, que vai dar para eu fazer ele durante, né, alguns dias. Hoje eu vou fazer almoço só pra mim, então vou fazer acho que uns 2 bifezinhos, vou fazer meio que a olho. Enquanto isso eu vou colocar água pra ferver pra fazer a batata, o purezinho de batata. Agora pra fazer a batata eu vou fazer a mesma coisa, vou pôr um pouquinho de óleo na panela.
olho acabou, mas tá bom, por que eu coloquei. Eu gosto de colocar um pouquinho de alho. Aquele temperinho lá meu pronto, um mistinho só. Então, aqui. E aí com a batatinha cortada, eu venho aqui com a panela. Também coloco já água, um pouquinho bom, né? Aqui eu gosto de fazer, colocar já o sal. Eu gosto também de colocar cheiro verde, salsinha, mas acho que não tem. Vou procurar na geladeira ver se tem. Mas ficou uma delícia colocar. Agora eu vou montar o meu prato. Normalmente eu gosto de usar uma balança para ter uma referência. Então eu coloco aqui de batata umas 120 gramas a 150 gramas. Mas isso tudo é de acordo com o seu peso, com o seu objetivo. Se o seu objetivo é emagrecer, se o seu objetivo é ganhar massa. Então varia muito. Eu vou pôr aqui em média umas 140 gramas. 140 gramas de batata. E de frango eu vou colocar uns 120 gramas talvez, deixa eu ver. 40 gramas, 87. Vou dar um pouquinho mais, 120 gramas, 133 gramas. É bastante, poderia ser um pouquinho menos, mas aí na minha janta eu como um pouco menos. E aí eu vou colocar um pouco de salada aqui à vontade, que vai ser alface e cenoura, porque é o que eu tinha aqui hoje. E aí eu mostro pra vocês o prato completo. Eu gosto muito de comer também com tomate, só que hoje eu não tinha tomate, então eu vou ter que ir no mercado, mas dá pra ter noção mais ou menos de como é a minha alimentação. Isso aqui é a base dela, aí o que eu vario normalmente são os legumes, as verduras, né? E aí o carboidrato também normalmente eu vario bastante, às vezes eu como arroz e feijão, às vezes eu como só arroz, às vezes eu como macarrão, muito comum eu ter um pouquinho de macarrão. Eu gosto da batata porque a batata você consegue consumir mais em volume, né? Por uma mesma quantidade de carboidrato. Então meu prato ficou assim, vou mostrar pra vocês. Batatinha, frango e saladinha. O básico que funciona, e funciona muito bem. Acabei de me arrumar pra ir treinar. Coloquei uma roupinha de treino. E estou indo, dá pra ver, né? Oi pessoal, acabei de chegar da academia e vou gravar pra vocês o que eu como ali de pós-treino. Eu gosto normalmente de comer uma tapioca com ovo, ou até mesmo uma banana amassada com whey. Mas hoje, como eu tô com um pouquinho mais de fome e já tá um pouquinho tarde, eu já vou comer uma tapioca com ovo. A tapioca é bom a gente ser bem consciente do consumo dela, porque ela tem bastante, basicamente carboidrato, né? Então tem que tomar cuidado para não acabar exagerando demais na quantidade de tapioca que você come na sua refeição. Mas eu normalmente forro aqui uma colher, né? Que é uma frigideira que não é tão grande, mas também não é tão pequena. Vai fazer uma tapioca num tamanho médio, assim, mais ou menos. Aí eu coloco a tapioca aqui e dou uma escoradinha com a colher. Eu vou pôr um pouquinho de chimichurri também, que eu gosto.
aqui, ó. E ficou assim. Eu coloco também um pouquinho de ketchup, no caso eu uso esse da Heinz. Pra mim é o melhor, e o rótulo dele, né, de ingredientes é só tomate, açúcar invertido, vinagre, sal, cebola e aromas naturais. Então eu coloco bem pouquinho mesmo, só pra dar um saborzinho a mais. E vou tomar metade daquele whey que eu tomei de manhã. Eu não tomei ele inteiro, então eu vou tomar agora o restinho que ficou, que sobrou. E bom apetite! E esse é meu prato da janta. É basicamente o que eu almocei: batata, frango e saladinha. Aqui eu coloquei 80 gramas de batata cozida, 110 gramas de frango e salada à vontade.